Bom, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, participou hoje mais cedo do nosso ESPN FC. Ele falou sobre diversos assuntos, como reforços, vem gente nova por aí, a situação do Gabigol e, claro, também a construção do novo estádio. A gente separou os principais trechos para você. A gente, nessa primeira janela, a gente fez uma janela bastante forte, contratou o De La Cruz, contratou o Léo Ortiz, que era um jogador que a gente também já vinha com interesse há muito tempo, contratou o Vinha e contratou o Carlinhos, que apareceu muito bem no Campeonato Carioca. E com isso a gente entendeu que estaria coberto, vamos dizer assim, a janela, vamos dizer assim, do início do ano, mas mais o planejamento do ano como um todo. A gente procurou fazer a antecipação dessas contratações exatamente para poder contar com os jogadores o ano todo. Muito claro e conhecido publicamente o nosso interesse pelo Claudinho, a gente tem procurado conversar com ele, temos uma janela aí até o início de setembro, os 1º de setembro, 2 de setembro, então assim, enquanto isso, vamos continuar na expectativa aqui, nas negociações, quem sabe a gente não consegue trazê-lo para cá. Faltou combinar com os russos, né? Nossa percepção, a gente chegou a combinar com os russos. O problema é que no momento que você chegou na combinação com os russos mudaram a combinação e pediram um pouco mais. Então, assim, esse é o problema. Primeira coisa para a gente dizer é o seguinte: Gabigol é um jogador que tem seu lugar na história do Flamengo, garantido por tudo que ele fez. Nas pesquisas que a gente fez de opinião lá entre os nossos sócios e tal, ele é colocado hoje, né, como o segundo maior ídolo da história do Flamengo, assim, só embaixo do Zico, para você ter uma ideia da importância dele. Ele quer um contrato de longo prazo, e a gente está oferecendo a ele, independente dele no ano que vem voltar a negociar com ele, conversar com ele, um contrato de 1 ano nas bases, vamos dizer assim, equivalentes ao que ele iria receber por ano nesses 5 anos de contrato. Quando a gente dá 1 ano de contrato para ele, o que a gente no fundo está falando é exatamente isso. Eu acho que o campo pode mudar isso e pode mudar até para o seu lado. Se você jogar neste ano e tiver, vamos dizer assim, um desempenho excepcional, certamente você vai ter, inclusive, condições de negociar com vantagem um novo contrato com o Flamengo. Muito feliz de poder estar, assim, iniciando esse processo de construção do estádio. É um sonho antigo, acho que de todo rubro-negro, ter a nossa própria casa. Gostamos muito de jogar no Maracanã, mas entendemos que temos inúmeras vantagens que poderão ser absorvidas se a gente conseguir colocar em prática o nosso sonho, que é o de ter um estádio já desenhado especificamente para as competições nacionais, não como para competições internacionais, como foi o Maracanã, e com todas as limitações que ele tem também de operação para a gente. Vai ser muito bom. A gente vai começar falando da rodada de jogo, bola, campo e já todas as declarações importantes da entrevista do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, à ESPN, já, aqui no Sport Center. Mas, André, começando com o Flamengo, é o time que entra pela matemática e pelo ambiente mais confortado numa rodada que é aquela famosa entre a rocha e o mar. Copa do Brasil, ida, volta. O Flamengo é aquele que olha, tem desafio, é importante, mas não é um vida e morte como parece que para os outros está virando. Pois é. Para os candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, as equipes que se entendem assim, é evidente que o Flamengo é uma delas, essa rodada é uma rodada perigosa, porque as dificuldades se apresentam para todo mundo. Todo mundo que está na Copa do Brasil jogou no meio de semana, vai jogar no próximo meio de semana, tem que jogar pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, e isso significa fazer escolhas, poupar jogadores ou, de repente, arriscar perdê-los. Tem treinadores que pensam de uma forma diferente e acham que podem puxar certos jogadores um pouco mais, com base nos exames, na conversa com eles, o atleta sempre quer jogar. O Flamengo, ele vem tentando tratar cada jogo por cada competição da melhor maneira possível, no sentido de ter o time mais competitivo em campo.
A minha impressão agora é que no fim de semana o Tite vai fazer algum rodízio do meio de campo para frente. Ele já fez do meio de campo para trás nas partidas anteriores do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que é o problema que se apresenta nesta semana, para ser resolvido também. Mas o Flamengo vive um momento ótimo em relação ao seu desempenho e o Tite, como a gente vem falando há muito tempo, tem na sua mão o elenco mais profundo do futebol brasileiro. Isso já ficou provado, para quem não acreditava, durante o período da Copa América, em que ele teve que fazer praticamente um novo time, não assim um novo time inteiro, né? É força de expressão, mas os jogadores que entraram deram conta do recado e o Flamengo atravessou aquele período de uma maneira até melhor do que muita gente esperava. Então o Tite pode fazer escolhas e essas escolhas têm conseguido manter o nível competitivo do time. E é o que eu imagino que vai acontecer nesse fim de semana entre os dois jogos com o Palmeiras pela Copa do Brasil. Flamengo que visita o São Paulo no Morumbi, jogo às 9h30 da noite, o pós-jogo no Sport Center, 11h30 da noite. Sábado a gente vai acionar a nossa repórter Duda Gonçalves, acompanhando a chegada do Flamengo a São Paulo. Um pouco mais dessa expectativa para São Paulo e Flamengo, que decidiram a Copa do Brasil ano passado. Beijo para você, Duda. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Mota? Abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes. O Flamengo desembarcou aqui na Zona Sul de São Paulo há cerca de 30 minutos. Foi recebido por também alguns torcedores aqui na porta do hotel. Gabigol e Davi Luiz pararam para dar autógrafos, tirar fotos aqui com os torcedores, os únicos, aliás. E uma situação muito curiosa, porque quando o Gabigol desceu e se dirigiu aqui, os torcedores começaram a gritar: "Fica Gabigol", porque é também a grande expectativa, não só, né, da renovação do Gabigol com o Flamengo e também a expectativa de que amanhã ele possa estar como titular depois de 36 jogos. O Gabigol não é titular do Flamengo há bastante tempo, desde fevereiro, e amanhã pode ser esse substituto, isso porque o Tite tem alguns problemas para esta partida de amanhã. Ele não vai ter o Pedro e nem o Luiz Araújo, estão suspensos, ficam de fora, não vieram com a delegação, assim como o Cebolinha e também o De La Cruz, os dois com problemas na coxa direita, também não vieram com a delegação aqui para São Paulo, ou seja, o Tite já teria que mexer nesse time do Flamengo por conta dessas ausências, mas amanhã, de fato, como o André estava falando, o Tite deve colocar um time mais alternativo em campo, pensando justamente nessa rotação do Flamengo e nesse mês de agosto que tem pela frente, claro, descansar os principais jogadores também para tê-los inteiros nas competições. Um Flamengo que chega numa situação um pouco mais confortável, 4 vitórias consecutivas, líder do Campeonato Brasileiro, mas sabe que precisa fazer os 3 pontos amanhã. Do outro lado, né, a gente tem um São Paulo que entra um pouco mais pressionado porque não vence no Campeonato Brasileiro justamente há 3 rodadas e precisa também se recuperar. Tem o retorno do Lucas amanhã, 100%, estava suspenso no jogo contra o Bahia, mas volta para esse jogo diante do Flamengo, mas não vai ter o Luciano pelo mesmo motivo, vai cumprir a suspensão e fica de fora. Eric, que fez uma boa partida contra o Goiás, é cotado para essa vaga, assim como o Wellington Rato, né, possível substituto ali do Luciano. Antes de passar as prováveis escalações, só para falar também que o Marcos Braz, né, vice de futebol do Flamengo, desceu aqui do ônibus, ele estava ao telefone e os torcedores brincaram com ele. Está falando com o Claudinho? E ele respondeu: falei hoje cedo, né, um pouco do que o Landim também estava falando no ESPN FC sobre essa contratação que o Flamengo tanto quer e pode investir aí até mais de 100 milhões de reais tentando o Claudinho junto ao Zenit. Então vamos às prováveis escalações de São Paulo e também de Flamengo para amanhã, começando pelos donos da casa. O Luiz Ubeldia deve mandar a campo Rafael, Rafinha, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Bobadilha, Luiz Gustavo, Wellington Rato ou Eric, Lucas Moura, Ferreirinha e Caleri no comando de ataque. Do lado do Flamengo, aí sim um time mais mexido: Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Vinha, Léo Ortiz, Alan e Gabigol, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e também Carlinhos. Lembrando que o Bruno Henrique também está retornando a esse time do Flamengo, ficou de fora por cerca de 6 jogos, né? 6 jogos fora, se recuperando de uma lesão no tornozelo direito, de volta a esse time titular, 100% passou por aqui também. Agora o Flamengo fica concentrado para essa partida em busca dos 3 pontos, se manter nessa liderança, mas enfrenta amanhã o São Paulo no Morumbi lotado. Mota. Show de bola, Duda, trazendo as informações do Flamengo. A Duda citou o Claudinho. A gente já vai apresentar aqui o que disse o presidente Landim sobre a situação de negociação com o Claudinho. Vimos ali as prováveis escalações, André, para a gente arrematar. Esse time mexido do Flamengo é
É um time mexido que é uma sacanagem, né? É um ótimo time mexido. Quando se fala num time mexido, né, um time alternativo, que foi a palavra que a Duda usou agora há pouco, na maioria dos casos é um time formado por jogadores reservas em muitas posições, muitas, tem que ser pelo menos metade, porque senão é a coisa bem pontual. Jogadores que não aparecem sempre e jogadores cuja qualidade ou desempenho mais recente, claramente, na opinião das pessoas, é inferior ao que seria, né, o desempenho dos titulares. No caso do Flamengo, você tem que chamar de um outro jeito. É um time preparado para enfrentar o São Paulo. Carlinhos, Bruno Henrique, são jogadores que teriam lugar na enorme maioria dos outros times da Série A. Assim, enorme maioria. Seriam titulares ou fariam parte daquele grupo de 15, 16 jogadores cuja rotação você sempre vê entre os times que iniciam as partidas. Então o Flamengo ele tem uma profundidade no seu elenco e uma qualidade, basta você lembrar que o Bruno Henrique nesse momento não tem um lugar no time titular, ele atua de maneira esporádica, menos minutos, amanhã vai começar, como a Duda nos informou, e ele é o Bruno Henrique, aonde o Bruno Henrique não jogaria. Em qual outro time brasileiro ele não jogaria? Isso só acontece no Flamengo. E isso tem um outro jogador que vai ser assunto aqui sobre renovação, não renovação do Landim, que é o Gabigol. Claro. É um personagem desse jogo, ser o titular, eu queria que você falasse sobre ele. Pois já se fala na possibilidade da reconciliação, né? E aí o ônibus do Flamengo para na frente do hotel em que o clube está hospedado aqui em São Paulo, e os flamenguistas aqui, que moram aqui, estiveram ali, fica Gabigol, continua no Flamengo e tal. Tanta coisa já aconteceu, tantas palavras mais fortes já foram ditas, tantos gestos já foram cometidos de lado a lado, que nos últimos tempos era difícil enxergar a permanência do Gabriel Barbosa no Flamengo. Mas o futebol ele é tão de momento, e o Gabriel parece estar encontrando o seu ritmo, a parte física melhorando, e nas últimas vezes em que ele entrou em campo, o Flamengo foi melhor. O Gabriel entrou e o Flamengo ficou melhor como time de futebol. Essa é a notícia, essa é a novidade. Há algum tempo isso não era assim. E muitos episódios fora do campo atrapalhando essa relação e fazendo com que a gente às vezes até duvidasse que os dois, né, o Flamengo e o Gabriel, seguiriam juntos no futuro. Agora, com o torcedor não perdoando o Gabriel, mas manifestando o seu desejo, é claro, são as pessoas que estavam ali. O Flamengo tem milhões e milhões e milhões, dezenas de milhões de torcedores, não dá para saber qual é a opinião da torcida. Mas o Gabriel entregando o futebol que o rubro-negro conhece e sempre se acostumou a aplaudir, aumenta muito a chance dele encontrar uma forma, junto com o clube, de renovar o contrato e continuar por lá. Se isso não acontecer, não vai ser difícil, né? Convenhamos, encontrar um clube para o Gabriel jogar. Chegou a hora da gente apresentar o que disse, os principais momentos da entrevista do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Visitou os estúdios da ESPN, participou do UFC. Fale, Landim. A gente, nessa primeira janela, a gente fez uma janela bastante forte, contratou o De La Cruz, contratou o Léo Ortiz, que era um jogador que a gente também já vinha com interesse há muito tempo, contratou o Vinha e contratou o Carlinhos, que apareceu muito bem no Campeonato Carioca. E com isso a gente entendeu que estaria coberto, vamos dizer assim, a janela, vamos dizer assim, do início do ano, mas mais o planejamento do ano como um todo. A gente procurou fazer a antecipação dessas contratações exatamente para poder contar com os jogadores o ano todo. Isso não significa que, eventualmente, para uma posição ou outra, quando a gente tiver uma oportunidade de negócio, a gente não possa buscar. Muito claro e conhecido publicamente o nosso interesse pelo Claudinho, a gente tem procurado conversar com ele. Temos uma janela aí até o início de setembro, os 1º de setembro, 2 de setembro, então, assim, enquanto isso... vamos continuar na expectativa aqui, nas negociações, quem sabe a gente não consegue trazê-lo para cá. Faltou combinar com os russos, né? Nossa percepção, a gente chegou a combinar com os russos. O problema é que no momento que você chegou na combinação com os russos mudaram a combinação e pediram um pouco mais. Então, assim, esse é o problema. Mas, assim, a gente entendeu, chegou um momento que a gente entendeu que tinha atendido a
as reivindicações, aquilo que tinha sido solicitado. Esse é o problema. A primeira coisa para a gente dizer é o seguinte: Gabigol é um jogador que tem seu lugar na história do Flamengo, garantido por tudo que ele fez. Nas pesquisas que a gente fez de opinião lá entre os nossos sócios e tal, ele é colocado hoje, né, como o segundo maior ídolo da história do Flamengo, assim, só embaixo do Zico, para você ter uma ideia da importância dele. Ele quer um contrato de longo prazo, e a gente está oferecendo a ele, independente dele no ano que vem voltar a negociar com ele, conversar com ele, um contrato de 1 ano nas bases, vamos dizer assim, equivalentes ao que ele iria receber por ano nesses 5 anos de contrato. Quando a gente dá 1 ano de contrato para ele, o que a gente no fundo está falando é exatamente isso. Eu acho que o campo pode mudar isso e pode mudar até para o seu lado. Se você jogar neste ano e tiver, vamos dizer assim, um desempenho excepcional, certamente você vai ter, inclusive, condições de negociar com vantagem um novo contrato com o Flamengo. Muito feliz de poder estar, assim, iniciando esse processo de construção do estádio. É um sonho antigo, acho que de todo rubro-negro, ter a nossa própria casa. Gostamos muito de jogar no Maracanã, mas entendemos que temos inúmeras vantagens que poderão ser absorvidas se a gente conseguir colocar em prática o nosso sonho, que é o de ter um estádio já desenhado especificamente para as competições nacionais, não como para competições internacionais, como foi o Maracanã, e com todas as limitações que ele tem também de operação para a gente. Vai ser muito bom. Vamos lá, presidente Rodolfo Landim, entrevista exclusiva à ESPN, visitou os nossos estúdios, participou do ESPN FC, pela Daniela Boaventura. Capita estava lá, marcando a presença, também perguntando ao Rodolfo Landim. Quando a gente chamou os melhores momentos, a gente falava sobre o Gabigol. E ele trouxe a mesma história do 1 ano e do aumento salarial, mas trouxe esse ponto de vista que é um ponto de vista que, de fato, na minha percepção, ele tem razão. Porque se o Gabigol vai bem nesse 1 ano com esse aumento, o sarrafo já está lá em cima do ponto de vista salarial. Pois mas esse é um dos pontos desse material que a gente acabou de mostrar, que eu destaco. O fato do presidente do Flamengo ter dito: olha, você pode conquistar no campo uma posição melhor para negociar um novo contrato com o Flamengo. Então o presidente do Flamengo, a maior autoridade do clube, abrindo a possibilidade do Gabriel permanecer. E como eu falei, foi mais ou menos na linha do que a gente conversou agora há pouco, antes de chamar os trechos da entrevista do presidente aqui no programa anterior ao nosso. Quanto melhor o Gabriel se mostrar em campo, e isso vem acontecendo, eu entendo que maior a chance dele ficar no Flamengo. E quando o presidente diz algo nessa linha, eu acho que está muito claro, do ponto de vista prático, é uma questão que não está resolvida, a não ser que o próprio Gabriel já tenha resolvido isso dentro da cabeça dele, e é um direito dele comunicar essa situação quando ele bem entender. O outro assunto, Claudinho, André, queria te ouvir sobre o que disse o presidente. Também é o outro ponto que eu destacaria. Ele disse ali, a Dani, conversando com a Dani, que estava combinado com os russos a vinda do Claudinho. É sempre difícil negociar com esses clubes, principalmente porque eles não precisam vender jogadores. Eles não estão preocupados com isso, não estão interessados em fazer dinheiro. Às vezes nem mesmo quando o jogador força um pouco a barra, quer ir embora e tal, exceto quando ele tem um bom relacionamento com as pessoas que tomam decisão, aí talvez fique mais fácil, mas é difícil. E aí, essa declaração do presidente do Flamengo comprova por que as coisas são complicadas. Segundo ele, estava combinado em relação a valores, e o Flamengo estava disposto a pagar. Bom, se o Flamengo está disposto a pagar, questão de tempo, é só assinar, o jogador vem. E aí, mudaram de ideia. Os russos pediram mais, e o Flamengo entendeu que aí era um pouco demais, a coisa ficou um pouco exagerada. Aí eu acho que a negociação anda para trás um pouquinho, o tempo continua passando, mas o Flamengo continua no páreo para o Claudinho voltar para cá e vestir a camisa rubro-negra. Bom, e agora vamos falar de... O que você vai fazer amanhã à noite? Amanhã à noite farei o Sport Center aqui. Pergunta muito perigosa. orgulho. Ainda bem, deu sorte, cara. Deu Já deu cada Você tinha olhado resposta, a não é escala. sério? Você tinha olhado a Não escala. tinha. Você arrisca. Pergunta, Você com muito arrisca. medo. Já deu Ele cada... levanta a bola, ele levanta a bola. Faz de propósito.
Mas esse tá aqui Sport pós-jogo Center dele. é aquele da madrugada, o mais tradicional Sport Center. É, porque nós vamos falar de São Paulo e Flamengo. Então dá tempo? O clássico dos gigantões, né? Dá pra ir ao Morumbi. O nome é o clássico dos gigantões. Não dá tempo de ir lá? Porque são os dois únicos que não caíram nesse país. Acho que não. Começa logo depois. Não dá pra ir e voltar? Que horas que é o jogo? 9h30. 9h30? Não dá. Aquele jogo, horário Não, legal. não. Eu queria muito ir nesse jogo. Se não tivesse, eu iria prestigiar o Tite Mas no São Paulo vai Morumbi. continuar? Imagina ele atrás do banco. Imagina ele atrás do banco do Tite. Não, seria Dá um encontro. take, tá ele assim, ó. Era uma Encontro chance. com o Bubu. Porque vocês acham que eu e o Tite temos algum problema. Então eu gostaria de receber. Morumbi é meu bairro. Eu moro ali do lado. Então, seria elegante da minha parte receber o Tite, que tá vindo do imagina, Rio de é o que ele Janeiro, quer mesmo. recebê-lo, apresentar bem o Morumbi. Bem que ele conhece bem o Morumbi Ganhou também. bastante coisa lá já. Ganhou bastante Mas, coisa lá. O Tite vai escalar, e a tendência é essa, um time alternativo. O Pedro não gosta quando fala poupar, no caso do Flamengo, mas dos outros ele pode falar. Agora, o Gabigol vai ter a chance que mais... Vai? Eu acho que não. Será? Tem o Carlinhos, Sim ou né, não? pra jogar na posição. Agora, se escalar o cara... Mas, enfim, como é que você acha? Você escalaria quem? Eu iria de Gabi. É? Você precisa dar a resposta, da minutagem, põe o cara pra jogar, pô. Contra um São Paulo? É, porque... São Paulo também vai com o time inteiro ou vai com o time alternativo? E o Bruno Henrique deve jogar. São Paulo vai mas- forte. Eu acho que São Paulo vai inteiro. Vai. Total. O desfalque provavelmente será o Luciano, pelo bobo cartão amarelo que tomou contra o Fortaleza. Tá no banco, né, Bubu? cara, No era jogo banco pra de ele. reserva, maravilhoso, né? Desculpa, mas eu quero saber o que o juiz escutou lá do outro lado do campo. Alguém caguetou. Por que lá do outro Alguém lado do campo? caguetou. É o quarto, tem Olha que- aqui, ó. Tá falando o aqui, quarto ó. árbitro tem que justificar. Pelo amor de Deus, meu. Pelo amor de Deus, o árbitro nem escuta. O árbitro não sabe nada. Uma coisa, por exemplo, é o Zubeldia que chuta, o Abel Exato. que faz o gesto, tal, que aí você fala, não, tá tentando jogar a torcida. Aí tudo bem, posso Mas até é uma entender. pergunta pra você que é ex-jogador, Não, Zé. Não é pela Você fama nem também do escuta. Luciano? Não, quem fala nada, nem escuta. O jogador de futebol, quando o treinador quer falar com a gente lá dentro Você do não vestiário, ouve, não ouve você nem nada, escuta. Você nem escuta. O árbitro estava do outro lado. E outro, o árbitro para dar cartão pro Luciano, uma arrogância, você viu ou não? Ele ficou esperando aqui, vem cá, você. Ah, Luciano, tá bom. Vem cá, só. Ele parou o jogo. Ele parou o jogo para dar cartão amarelo. Sério, meu. Ou seja, então, Sério? tudo aquilo que o Vanderlei... Aliás, um abraço pro Vanderlei que assiste a gente. Tudo que o Vanderlei fazia, aqueles negócios assim, você ouvia tudo. Não. não dá pra ouvir, eu tô sendo sincero com vocês, não dá pra ouvir, a gente não escuta nada. Primeiro que o jogador, assim, dentro do campo, você tem várias coisas. Agora você imagina o árbitro com um monte de coisa no ouvido, prestando atenção nas coisas, vai escutar o Luciano do outro lado. Foi falta! Não, alguém caguetou. Pelo amor de Deus. O quarto árbitro tá ali, deve o ter quarto ouvido árbitro tá ali groselha. é mais fácil colocar uma... Não, vambora. Mas Hoje ele tá tá... nervoso. Não, azedo. é porque assim, às vezes não dá pra entender o porquê de determinadas situações. O quarto árbitro fica fazendo o que ali? Ele fica fazendo o que ali? Pra ficar caguetando... Isso. Sabe? É isso. Caguetar o... Ah, não, porque você fica quieto. Aí beleza, aí um levanta, você não vê, né? Aí o outro levanta, não, abaixa. Sabe? Bom, É isso. para um pouco, se preocupe um pouco Inspetor mais escolar. com a os arbitragem. jogadores também porque não ajudam, A né? arbitragem tá péssima. A arbitragem tá péssima. Não tem padrão, não tem critério. O critério que vale pro minuto primeiro não vale pro último minuto. O critério que vale para um jogo, no outro jogo, na mesma rodada não vale. Então, assim, se preocupem com outras coisas. Se preocupem com outras coisas, por favor. Agora, João, o fato é a gente olhar pro Luciano hoje e a gente olha como o cara que faz gols, ajuda, mas ele tomou o cartão, como a gente citou aqui, justamente ou não, tá suspenso de novo. É uma relação de amor e ódio da torcida com o Luciano, e o Luciano é uma figura que carrega muito, né? A coisa da torcida, né, de pulsar isso o aí. Luciano do torcedor. consegue levar o lado positivo e o lado negativo da arbitragem muitas vezes. Assim, ele provoca muito o adversário muitas vezes entra na pilha dele, mas às vezes ele também entra na pilha do jogo e acaba tomando um cartão amarelo. Às vezes, quando tá em campo também, toma um amarelo bobo, etc. E isso irrita o São Paulino, é um fato. Mas pensando no confronto Flamengo e São Paulo, eu vejo, e quero ouvir o Bubu, não sei se você vai concordar comigo, São Paulo tranquilaço na Copa do Brasil. Bubu é tranquilaço. difícil Isso concordar. aí. Muito tranquilo. Pô, eles no sorteio aqui, eles fizeram... É assim. Ele e o Birner. Ele e o Birner. E o Birner aqui, ó, forjado na Libertadores. Ai, Goiás! Ele e o Birner. E o jogo de volta é só na Dito quinta. isso, Olha lá a carinha não dele. há necessidade de poupar? Não. Eu acho que você precisa mostrar força
contra um adversário forte, até porque as ambições do São Paulo no Campeonato Brasileiro podem aumentar conforme uma boa fase chega. Então o São Paulo não deve poupar. Que carinha é essa, cara? Tem que pôr um balãozinho. carinha é essa? Sabe aquele balãozinho do pensamento? Não deve poupar contra o Flamengo. Deve, é um clássico dos gigantões, como você Clássico citou. dos incaíveis. Dos incaíveis. Então, o São Paulo dentro de casa, com o Morumbi tem jeito, cheio, ninguém vai rebaixar o querer Flamengo e São ganhar, Paulo, não tem vai jeito. querer vencer. Bom. E é por isso que eu não defendo a escalação do Gabi como titular. Não. Eu não sei como ele tá pra jogar 90 minutos. Eu acho que ele pode ser uma arma no segundo tempo. Eu escalaria o Gerson, como atuou contra o Palmeiras. Bruno Henrique, esse sim, é um jogo excelente pro Bruno Henrique mostrar valor. E o Carlinhos. Mas Gabigol sendo a arma secreta pro segundo tempo. Você colocaria a Vera do Tricolor Paulista? Com certeza. É. Por que vai poupar? Você sabe que eu sou a favor de que tem que jogar direto? É verdade. São Paulo jogou terça-feira contra o Goiás. Sim. Encaminhou bem a classificação, 2-0. Sabadão. Descansou na quarta, descansou na quinta. Hoje, aquele Não teve treino. treininho lá, ativo, papapá. Você acha que é assim o treino? E amanhã à noite, mais de 50 mil Seu pessoas no corre Morumbi. mais que os jogadores e... Mais de 50 mil pessoas no Morumbis, né? Olha lá, Morumbis. Então, assim, é uma satisfação para o seu público. Você está jogando diante da sua casa contra um adversário muito tradicional que é o Flamengo. Ganhar do Flamengo para qualquer adversário é muito legal. Superar o Zuberdia, superar o Tite, entendeu? O zagueiro, o Arboleda anular o Gabigol, entendeu? É jogo grande. Foram os finalistas da última Copa do Brasil. Esse jogo foi a final da última Copa do Brasil. O Tite veio no Morumbi, no final do Brasileiro passado, perdeu de 1-0. No primeiro turno ganhou 2-1, né? 2-1. Primeiro turno não era ele, né? Era o Tite Primeiro e turno o brasileiro? Flamengo até tirou o pé. Primeiro turno brasileiro não era o Tite, não. Era o Tite já. Não. Não, primeiro turno do era? Brasileirão Tite ele assumiu assumiu em em novembro. outubro, Quem que era o técnico do novembro. Flamengo? sei Foi Mas 2-1. você pode ser o Tite, não tem problema. Que você vai falar pra sua estatística. Não é? Bubu, vai lá. Não, quem... Não. Ou era o São Paulo ou era o anterior. Não, esse ano. Não, tô falando do ano Não, esse passado. O ano passado, É que no você Morumbi. falou ano passado. É que você falou É que do você ano falou ano passado. passado. O ano passado, São Paulo ganhou 0, o Tite era o técnico. Não, mas no No segundo turno. Segundo turno, foi o que eu falei. do Você primeiro falou do turno. primeiro turno também. Primeiro turno eu passado. falei desse ano. Esse ano, o Tite ganhou de 2-1. Entendeu? O pessoal aqui tem uma pouca dificuldade. Bom, o fato é o seguinte: esse duelo é o duelo dos gigantões, dos Isso. incaíveis, Tite contra a Rebeldia, Morumbis lotado. Rebeldia é bom. Então, isso aí pode ser, por exemplo, semifinal da Libertadores. Sim. Pelo chaveamento, podem se encontrar. São Paulo e Flamengo encaminharam as classificações na Copa do Brasil. Podem, quem sabe, decidir a Copa do Brasil de novo. Cara, já. Entendeu? Engraçado que o calendário, quando é São Paulo. são dois gigantes, vai na final, cara. não sei o quê. São Ó, dois times Palmeiras, eu muito tô fortes. prevendo aqui. Cai do G6, cara. Não, Então, São Paulo, agosto não São mês Paulo e vazado. Flamengo é um jogo muito especial. pra ele, É um jogo entendeu? único, é um jogo singular nesse país, entendi. entendeu? Entendi. Né? Duas das 3 maiores Eu gosto torcidas dessa do país. empolgação. Então, assim, Continue. vai ser um espetáculo sensacional. Quem for no Morumbi acompanhar essa partidaça. Quem ficar em casa acompanhando pela TV, como vai ser o meu caso aqui, na ESPN para fazer o que é a sua Sport casa Center. também. Não, então acompanha o jogo, depois vai pro Sport Center. Isso, com que aí você. eu vou destrinchar. Será que você vai estar com aquele sorrisão? Ele vai Com certeza. destrinchar. Dá satisfação, né, no Sport Center, dizendo o que aconteceu no Morumbi. Isso é um grande jogo. Então, Qual a sua previsão pro que vai quem acontecer? ganha? no eu Morumbi? acho que vai ser 2-2. Vai 2 a ser 2. 2-2, jogaço. Rafael Prats aqui? O São Paulo e Botafogo do Morumbi 2-2 foi um dos melhores jogos do campeonato. O Botafogo veio aqui, foi que jogaço aqui, foi Foi 2-2. muito bom. 4x4. Esse jogo vai ser desse nível. 2 a 2. 2-2 ou 3-3, vai. 3 a 3, 2 a 2. E você, Nath? Quanto vai ser? Quanto vai ser? 1-0 São Paulo. 1 a 0 São Paulo. E você, João? 2-1 São Paulo. Zé? O São Paulo é o time titular, né? Deve eu acho que ser, sim. né? E o Flamengo o time... Com muitos Mesclar, desfalques, alternativa. mesclado. Eu acho que muita galera aí não... eu acho que eu tô com o Bubu aí, 2-2, vai ser um jogo bom. Eu acho que o Flamengo, a tendência é o Flamengo poupando, não vai ter. Ó, só pra você ter uma ideia, Você não escalaria o tem Alguns Luiz suspensos, Araújo, escalaria? Pedro, Cebolinha. Acho que é um Flamengo diferente, Flamengo que não vai. E a minha opinião ela é muito clara. Eu acho que termina 1 a 0 pro Flamengo. Gol, acho que até do Carlinhos. Você vai faz aquela. Não, Carlinhos gostei. não bate, Você foi- Mas ele vai ser titular ou o Gabi vai começar Aquela lá jogando? que ele fez igual do contra o Vitória. Hã? Quem começa jogando? Mas eu acho que o Gabigol tem que começar jogando. Pô, eu acho que assim, Gabigol e Carlinhos. Lembrando que é o seguinte, Gabigol e Bruno não vai Henrique. jogar o pro Flamengo, Ele não Flamengo joga. defende a liderança do brasileiro. Ele cara. tem um jogo a menos, mas ele está na liderança. Ele chega no Morumbi como líder, chega nessa rodada como líder, né? Então o São Paulo pode
tirar o Flamengo dessa condição de primeiro lugar. Combinando com o Botafogo, tem que fazer a parte dele e tal. Mas é o líder do campeonato. E você sabe, Os jogos da siga rodada. o líder. Mas, ô Zé, o Gabigol, imagina a cabeça dele, porque o jogador fica assim, né, imaginando, pô, o cara tá fora, tem uma galera fora. O Gabigol, eu tava vendo até a série O Tetra pelo Tetra, a gente vai pro vídeo, que o Branco fala, né, pô, fiquei pé da vida porque entrou o Cafu, que era de outra posição, não era, e joga no meu lugar, que eu era o reserva natural. Na cabeça do cara fica assim, né, pô, esse jogo eu vou jogar. Se joga o Carlinhos, por exemplo, com todo o respeito ao Carlinhos, e que tem feito uma bela temporada, mas... O Gabigol tá esperando E o dele, Botafogo né? joga antes, né? Dá pra saber já que se tirou ali Eu dentro. acho que o Gabigol chegou no estágio que ele tá normal, até porque ele falou pro Tite que ele disputar a posição dele. É. Quer disputar a posição dele, como camisa 9. Então, não sei, mas eu não seria surpresa pra mim jogar Gabigol e Carlinhos. Né? Gabigol, Carlinhos lá na frente, Gabigol ali atrás do Carlinhos, jogando ali com a facilidade, que acho que essa posição ele consegue jogar melhor do que jogar esse de costas pro gol. É dentro das características, não sei. Mas eu acho que o Gabigol tá tranquilo em relação a isso. Até porque o contrato tá acabando, ele sabe que tem a possibilidade de começar a negociar, se já não está negociando com alguém, entendeu? Vai se preparar, vai ficar tranquilo, vai tentar aproveitar as oportunidades, mas eu não vejo o Gabigol tão assim... sabe, nessa expectativa, acho que o Gabigol vai aproveitar, eu acho que ele, vou jogar, beleza, vou aproveitar assim, mas eu acho que chegou no estágio que ele não fica tão, assim, ansioso. Esse negócio, assim, o cara tá jogando na minha posição, não tô, eu acho que ele é fominha, né, fominha, mas é o que fala e o que falou com o Tite e o que acontece na realidade. É Tite ou Zubeldia? Esse é o duelo. É muito rápido. Esse é o duelo. Ô Zé, você acha que eles podem chamar muito essa... Porque é totalmente diferente, né? O Tite é um comportamento, o Zubeldia é outro. Eu imagino o Zubeldia metendo aquele pique assim na frente. Sim, ainda mais contra o São Paulo, né? Eu acho que o Zubeldia vai carregar o ambiente dessa... Não vou dizer dessa rivalidade, mas pela grandeza do Flamengo, pelo futebol que está jogando, pelo impacto que uma vitória do São Paulo perante ao Flamengo pode causar. Então, vai ser um bom jogo. Pelo lado do São Paulo, eu acho que o São Paulo vai... É o jogo pro link, sabe, dos jogadores? Pra fazer o vídeo. Faz o link e manda depois para o empresário. Mas é um jogo bom. O Flamengo hoje é o adversário a ser batido. Pela forma como vem jogando. O Tite é um bom treinador, ele sabe administrar, embora em algumas ocasiões, em algumas coisas eu não concorde muito, né? Mas eu acho o Tite um bom treinador. Ô, João, você acha que pode ter essa disputa fora de campo também? Porque a gente está falando de dois treinadores que são diferentes, né? Estilos diferentes. O Zubeldia, que é mais intenso, o Tite, que é mais calmo em relação a ele de comportamento. Será que o Zubeldia vai... Porque ele conhece o trabalho do Tite, ele citou até as conquistas do São Paulo, apreciava o futebol brasileiro. Eu não enxergo uma disputa pessoal entre os dois treinadores, sinceramente, Edu. Eu vejo trabalhos diferentes, posturas diferentes, um yin yang ali de um cara bem nervoso e um cara bem bonzinho. Yin yang, né? Sabe aquele... Aí, Bubu. Aquele logo Yin yang. japonês ali? O que você acha Que disso? Você gosta mais do Yin ou do Yang? Eu não sei nem qual é o yin nem qual é o yang, sinceramente, mas... Vamos lá. Eu acredito que o São Paulo precisa focar... Ele é diferente. Ele vem... Eu já falei pra você que tinha aqui nome, tinha tudo. Eu falei... Tô falando, o negócio Não, tá bom aqui. Hoje não tá legal. Bora. O importante pro Zubeldia e pro São Paulo nesse confronto contra o Flamengo é focar na classificação, Bubu. Sabe por quê? São Paulo hoje tá figurando entre o G6, certo? Sexto colocado? Sim. Se você perde para o Flamengo dentro de casa, no Morumbi lotado, você pode ainda perder o pelotão da frente de vista. Então eu acho que o Zubeldia, ao invés de se preocupar em criar um duelo pessoal ali com o Tite, de estilos diferentes e tal, ele tem que focar nos 3 pontos, porque isso pode fazer com que o São Paulo continue com uma campanha positiva ali, figurando no G6. Se você perde e você começa a olhar para trás alguns times que, inclusive, possuem jogos a menos, como o Bahia, o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos que o São Paulo e tal, você pode olhar esses times baterem ali olhando pelo retrovisor e falar, caramba, complicou. Eu acho que esse tem que ser o foco do São Paulo e do Zubeldia, ao invés de pensar assim, o Tite do outro lado, ele sabe que o Tite é um excelente treinador, que tem com certeza o Zubeldia assistiu Palmeiras e Flamengo, ele viu do que o Flamengo é capaz, apesar do Flamengo poder vir com um time
alternativo, não vou falar poupar, né? Que o Pedro não gosta, estou sentado aqui hoje. Não gosto. Mas eu vejo mais focado ali nos 3 pontos e tentar neutralizar esse Flamengo que mesmo alternativo pode oferecer muito perigo ao São Paulo. E até vou pegar. É isso aí, nação. Mais um vídeo para deixar vocês super por dentro de tudo que está acontecendo nos bastidores do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. É jogo importantíssimo hoje à noite para o Flamengo se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. E vamos com tudo. Lembrando que na quarta-feira tem um jogo importantíssimo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Eu volto daqui a pouco com mais informações. Saudações.